Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você, telespectador, um investidor melhor a cada dia, seja conversando com gestores, trazendo esses insights de quem monta os portfólios de mercado, seja conversando com empreendedores, trazendo outros insights ou mesmo trocando com outros participantes do mercado e pensando a dinâmica do mercado financeiro brasileiro. E hoje nós vamos conversar com o Marco Harbisch, que é CEO da Gordon Family Office. Vamos falar um pouquinho sobre, naturalmente, o mercado Family Office, mas também como o nosso atual cenário tem contribuído para as discussões e como isso impacta a carteira dos seus clientes. Marco, é um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. É um prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga desvendar um pouquinho mais desse assunto de Family Office, né? Sem dúvida. A gente tem aqui no Brasil, o mercado de Family Office ele começou um pouco depois do mercado americano já consolidado. Mas aqui a gente tem o país dos 50 anos em 5, né? Então, provavelmente a gente já passou por mais crises no mercado de Family Office países por aí nos últimos 20 anos do que em 100 anos de mercado nos Estados Unidos. Verdade. De tédio não se morre aqui. Não temos esse problema. Né? Não temos esse problema. E, inclusive, esse ano a gente viveu um cenário bastante interessante. Nos Estados Unidos, a gente tinha uma expectativa de queda de juros, mas a queda de juros não veio e a Bolsa continuou andando. Aqui no Brasil, a gente tinha uma expectativa de queda de juros, a gente começou caindo os juros e a Bolsa continuou não andando. Ao passo que agora que não tem queda de juros, imagina para onde as coisas vão, né? E como é que é lidar com as expectativas das famílias nesse cenário de contrapé? Porque, imagina no começo do ano existia uma propensão coletiva, falando, vamos tomar posições mais longas, tomar bolsa, porque você vai ouvindo no jornal que é o momento, e aí você vai... Só que se você for ceder aquele momento, quando a onda se reverte, aí a culpa é sempre de quem estava do outro lado. Como é que é essa conversa de posicionamento do asset allocation com as famílias, meu povo? Bom, é sempre muito detalhado no que tange essas famílias, porque você tem que saber família a família. Né? Então a gente nunca pode ter algo padrão, então você tem que saber como que eles preferem fazer essas alocações de prazo, liquidez, risco, quais são os objetivos de cada família, né? Então esse é um ponto, primeira coisa que a gente tenta entender. A segunda coisa é realmente desvendar, explicar de uma forma bem fácil, que ele possa entender o que está acontecendo, qual é o porquê que lá a taxa de juros alta, bolsa está andando e aqui não está acontecendo isso. Né? Porque a gente tem muitos noticiários, né, que explicam isso de uma forma um pouco mais superficial e aí a gente tem que mostrar isso, o porquê que está acontecendo. Né? Então, os resultados das empresas estão bem, então estão andando, as economias lá fora estão andando e aqui a gente tem um problema fiscal um pouquinho mais sério. Né? Então, isso tudo que impacta a inflação. Então, tem todo esse ponto. Né? Lá a gente já está vendo já o processo desinflacionário, mas tem que explicar o porquê que isso ocorre. Né? Porque quando o cliente, a família, ele busca essa informação, ele busca aquela manchete. Né? Então ele não vai o porquê da manchete, mas por que está acontecendo? Né? E será que aquele produto, ele olha lá, o produto A, B, ou a bolsa, ou, né? Subiu tanto, mas será que aquilo é para ele? Então, ele só quer saber o porquê que subiu. O dólar subiu tanto, mas será que ele aguenta a volatilidade do dólar? Né? O produto crédito privado, mas será que ele aguenta o risco de correr o risco do crédito privado? Então, isso tudo a gente tem que mostrar o porquê que às vezes está e às vezes não está na carteira da família, vamos dizer assim.
né? Fazer esse detalhamento de uma forma que ele entenda o porquê ele não conseguiu surfar esse ativo, né? Sem contar que a manchete está olhando para o retrovisor. Exatamente. Não é porque subiu ontem que você hoje deveria se posicionar, não é verdade? E o passado não vai garantir o futuro, né? Então a gente sempre tem que fazer o seguinte, olha, a bolsa está barata, e está barata, né? Se a gente pegar os valuations tal, realmente, né, a bolsa está barata. Mas será que não pode ficar um pouquinho mais barata devido a esse cenário que a gente está ocorrendo, os riscos internos, não só macroeconômico, fiscal, mas a gente tem um risco político também que a gente tem que levar em consideração, né? Então, será que realmente, claro, usando sempre o modelo da diversificação, né? Porque senão a gente bota o cliente numa classe de ativo, quando vier o retorno, ele não vai aproveitar essa alta. Então a gente sempre tenta diluir, melhorar essa relação risco-retorno, mas é mostrar sempre o porquê, tá? Explicar o porquê. Acho que tudo no mercado financeiro tem um porquê, né? Então, detalhar isso. Claro que isso mostrando essa tolerância de risco. Porque o cliente, isso já aconteceu também muitas vezes, ele acha que tem uma tolerância de risco e não tem, né? Então, quando a gente vai montar a carteira, ele tem que saber da capacidade e a disponibilidade. Quando a gente fala de capacidade, é a parte de recursos mesmo, né? Se ele tem capacidade para correr esse risco. E a disponibilidade? Será que ele tem essa tolerância de risco? E às vezes ele não tem, né? Então, muitas vezes a gente mostra ali um IPCA longo, ele acha que é só o IPCA, não, é só a inflação. Mas ele não viu o gráfico da inflação, ele não viu a volatilidade disso. Aí quando ele olha, acho que não é muito para mim, tal, muito longo, vou me encurtar um pouquinho, né? E vai de perfil para perfil. Eu já vi perfil de longo prazo 10 anos, como eu já vi perfil longo prazo 6 meses. Tem cliente que não tolera não tem essa tolerância, essa liquidez maior que isso. Então, normal. Então, nesse sentido que a gente vai vendo família, objetivo, tolerância, e a gente estuda um pouco mais. Até porque, eu falo, o Family Office, ele trabalha com números. Mas ele lida com... E esse é um ponto fundamental, porque a gente tem o questionário, né, de análise de perfil de investidor. Não tem como você... eu brinco que é como questão do Enem, né? Às vezes você consegue olhar e só pela forma como está escrita a resposta, ela já te induz a um caminho, independentemente de você, de fato, conseguir se sensibilizar àquela situação. Construir o entendimento da tolerância ao risco do seu cliente é muito mais complicado e sofisticado que isso, né? Porque ele mesmo não sabe o que é tolerância de risco dele, especialmente antes de entrar no cenário. Como se conduz essa conversa? Como se consegue provocar essa sensibilização antes que ele tenha que tomar o primeiro drawdown para saber que não aguentava? Mostra o gráfico para ele. Mostra o gráfico de como que isso mexe. Porque ele tem lá o gráficozinho de CDI, aquele fundo CDI, né, um fundo referenciado DI, um fundo de low vol, ele segue aquele gráfico. Mas mostra o gráfico para ele. Olha como mexe. E você tem essa tolerância? Vai mexer. E quando aqui em cima, tudo é ótimo. E quando estiver aqui embaixo? Você tem esse perfil de quando você olhar ali aquele investidor que está marcado na curva, né? Que estava marcado na curva e agora está marcado. Como é que ele está? Então, quando você mostra esse gráfico a ele como o ativo tem claro, também tu vai mostrar um gráfico de 6 meses, você tem que mostrar um gráfico de um maior prazo. Quando você mostra esse gráfico a ele às vezes ele acha que tinha essa tolerância, como a gente falou, né? Ele não sou muito adepto a isso, né? Porque ele olha, como você muito bem colocou, o número, a rentabilidade. Mas para chegar naquela rentabilidade, o que já teve de sobe e desce ali, né? Então, será que ele tem isso? Então, eu costumo usar o gráfico. Eu pego um gráfico, tá? Porque o número, ele está ali, né, é uma informação meio fria.
Mas como chegou naquele número? O que foi o sobe e quando foi o desce? Quantas vezes teve o sobe e quantas vezes teve o desce, que é o drawdown? Né? Qual foi o máximo disso? E quando ele olha aquilo no papel, na carteira dele, como ele se sente? Não gosto muito. Então daí a gente já começa a implementar. Maravilha. E tem um ponto aí, como você desenha isso é interessante para absorver um outro. Você comentou de a bolsa tá barata, mas será que ela não pode ficar mais? Porque se você tivesse um mundo perfeitamente racional e bem ponderado, comprar barato seria o suficiente. Ah, vou comprar barato, se ficar mais barato, beleza, eu compro mais, mas um dia preço converge a valor e eu capturo aquele excedente. Ah, poderia ter capturado mais excedente se eu tivesse esperado mais, tivesse caído mais, eu comprasse mais na baixa? Poderia. Mas se esse excedente já é bom, você deveria já estar comprando. Muito bem. Na teoria isso funciona que é uma beleza. Você compra a sua carteira, especialmente quando você se sobrealoca. Compra lá a carteira, se posiciona 100% em ações. 6 meses se passam, você descobre que vai ter um novo filho. Você precisava trocar seu apartamento em um quarto maior. E agora? E aí, e se você pega aquele período de drawdown? Então, aí tem um outro ponto que é a gestão de liquidez, né? Você tinha comentado da disponibilidade. Você tem o seu fluxo financeiro casado com seus planos e expectativas, né? O seu pedaço de risco está lá e você consegue não utilizá-lo por prazo suficiente para ele performar, que esse é um outro desafio muito grande na hora de conversar com o investidor, né? Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, né? Buscar essas informações quanti-quali, né? E tem cliente assim, que está muito locado em renda variável, que está com preço abaixo, mas o grande problema é o seguinte: o investidor não é avesso a risco, ele é avesso a perda, né? Então, quando ele olha ali, né, a própria Kahneman fala isso, né? Sim. Então, assim, quando ele olha aquele ponto de realmente, olha, você está com pouquíssima liquidez. Qual outro recurso que você teria para repor esta liquidez? Não tenho? Então você vai ter que buscar dessa renda variável. Vai buscar de onde? Vai fazer empréstimo? Não vai, né? Então ele vai ter que buscar dessa renda variável. Quais são os papéis? Aí você vai ter que analisar ativo por ativo, menores perdas, fazer algum preço ali em que ele possa repor essa liquidez. Porque o grande problema, uma coisa que depois da pandemia, né, ou antes da pandemia a gente pensava em 6 meses, dependendo da profissão da pessoa, né? CLT é funcionário público tem garantias, então ele pode ter um pouquinho menos. Se ele era autônomo, ele tem que ter um pouquinho mais de liquidez, e assim vai. Mas a gente viu que depois da pandemia, ele precisa de mais liquidez. Porque se a gente tiver um outro risco desse, um outro evento desse, né? Então, dentro disso, como que a gente vai projetar? E às vezes, nessa projeção, ele consegue ver de onde ele consegue gerar liquidez. Algum ativo que às vezes o próprio imobilizado, que ele não tenha, por exemplo, um terreno, né? Olha, eu acho que não é fácil vender, claro, mas ele tem esse risco de liquidez na venda, mas ele às vezes busca um ativo imobilizado que ele consiga repor aquela liquidez, né? Então, entre disso, a gente não pega só o investimento. Qual um outro ativo imobilizado que no curto prazo não vai gerar um retorno para ele, mas que ele também às vezes não precise realizar um prejuízo numa renda variável, caso tenha. Então ele consegue repor essa liquidez, né? Então tem algumas outras formas da gente tentar estudar isso. Isso traz um ponto importante, inclusive, para gestão de portfólio como um todo. Muitas famílias constroem seu patrimônio a partir de empresas, a companhia que a família fundou.
e não trazem liquidez. Então você tem, às vezes, um patrimônio familiar expressivo, mas o usufruto é limitado. Às vezes, a empresa direto, às vezes você tem a empresa e tem terrenos, como você me colocou, e você fica super concentrado em ativos imobilizados, e você não consegue simplesmente... Você tem um padrão de vida forçosamente muito aquém do que você poderia ter. Não porque você escolheu, mas porque você não consegue, você não está fazendo uma gestão clara do seu patrimônio. Você está olhando só o ativo, só os valores mobiliários, só os ativos líquidos, e você está perdendo de fazer uma gestão holística do seu patrimônio a partir dos ativos imobilizados, a partir mesmo das companhias. Vocês têm essa conversa também com o cliente? Como é que vocês trazem isso para a mesa? Porque às vezes também a empresa é filho, né? E aí você fala, olha, você podia vender aqui a empresa ou uma participação, é um assunto difícil de tocar. Muito delicado. E você tem que falar nesse momento, gestão de risco. Né? Gestão de risco às vezes, tem um caso ali que você fala, a empresa da família. E se a empresa tiver sócios? E se um dos sócios vier a faltar? Vai ter que dilapidar o patrimônio para comprar parte do sócio? E se ele não tiver a liquidez para comprar parte do sócio? Né? Então, tem toda uma parte de seguros que você tem que botar na mesa. Se o cliente vai adquirir ou não, isso é um outro ponto. Mas você tem que mostrar para ele que isso é um evento que pode ocorrer. Né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente em que ele é fazendeiro, né? E aí ele tem muito patrimônio, praticamente quase zero liquidez, e começou a se endividar para investir na fazenda. E chegou a um ponto que ele estava ali com uma dívida bem considerável, mas com bastante patrimônio. E aí, nesse caso eu tive que falar, olha, você vai ter que ou você, só tem duas alternativas, ou você busca um crédito, ou você começa a desfazer de algum imobilizado. E é o que ele fez. Né? Então, ele, de pouco imobilizado, de pouco patrimônio, ele zerou todo o seu débito e aí refez todo o seu planejamento financeiro para continuar com a fazenda, porque a fazenda é bastante produtiva, soja. Né? Então, que é a empresa da família. Né? Então, tem esse ponto. Você mostra para ele, olha, você tem aqui o patrimônio imobilizado que você pode zerar isso. E você pode ir para um outro lado de risco também no que tange a seguros. Né? Olha, tem seguros específicos para isso, que você pode botar no contrato social de uma empresa, os sócios fazem, que se um vier a faltar, você não precisa dilapidar seu patrimônio, você já tem um capital segurado aqui. Né? Então você começa a fazer esse gerenciamento de risco. Né? Se ele vier a faltar, como é que a família está protegida financeiramente? Então, porque a empresa, se ele vier a faltar, tem esse lado também, né? Porque às vezes é ele quem faz a empresa girar. E aí? Como é que está a sucessão dele na empresa? Ele preparou algum filho? Né? Às vezes, a gente fala, eu já ouvi isso também de cliente. O meu filho não quer assumir. Mas você já mostrou a sua empresa para o seu filho? Né? Eu tive um caso desse... Você vendeu a sua empresa para o seu filho? Exatamente. Né? Eu tive um caso desse, engraçado, de um construtor. Ele montou uma construtora. Ele tinha 2 filhos que iam entrar na faculdade e tal. E aí os filhos falavam, eu não quero. Ok, mas você já mostrou isso para o seu filho? Para os seus 2 filhos, era um casal de filhos. E aí o rapaz foi para o lado do cinema, ok, tudo bem, mas a menina se interessou, foi fazer arquitetura. Olha aí. Mas ele falava, meus filhos não querem. Mas ele não vendeu a empresa dele para os filhos dele. Né? E aí está tocando agora. A menina está fazendo esse trabalho de sucessão junto com o pai e ela vai assumir a empresa. Talvez seja um ponto de separar as decisões na cabeça da família, que olha, uma coisa é você ter um patrimônio que você vai deixar como herança para seus filhos, um valor financeiro. Você tem a empresa. Só que essa empresa é um componente do patrimônio.
será que você não deveria, eventualmente, cindir essa decisão? Pensa, quanto é o valor financeiro daquela companhia? Tanto. O melhor caminho de passar esse valor financeiro para o seu filho ou para sua filha é no formato da própria companhia? Ou você deveria, eventualmente, vender a sua companhia em vida e já transmitir aquele valor em algum ativo líquido? Porque se existe essa conversa, olha, eventualmente meu filho não quer, você vai deixar chegar a sua ausência aqui para que eventualmente seus filhos discutam isso sozinhos, um brigue com o outro, e gira. Não faz sentido. Traz essa conversa para o quanto antes. Traz essa conversa para o quanto antes. Lógico, se for para vender a sua companhia para o seu filho no fim do dia, você vai vender com deságio. Exatamente. Você aceitaria passar um pouquinho menos de herança para deixá-lo com a empresa. Mas, puxa, tem um nível de deságio que não compensa. Quantas famílias a gente vê que nessa discussão você destrói a companhia? Porque um filho não quer tocar, um quer tocar, mas não tem participação suficiente para tocar sozinho. Aí ele quer comprar a participação do outro, mas o outro, por resistência, não vai querer vender. Você gera uma tensão, ao invés de aquele patrimônio gerar conforto à família, ele gera mais um ponto de discussão. Vai gerar mais conflito. E tem outro ponto. Em muitos casos, o filho que toca não quer passar dividendos para o irmão que não toca, porque ele não está no métier ali, né, no cotidiano da empresa. Então ainda tem isso também. Esse é um outro ponto de conflito. Como é que a gente tenta resolver isso? A gente monta um conselho da família. O conselho da família. Então, olha, o patriarca ele vai decidir como que ele quer fazer essa divisão. Vai melhor passar em vida, monta uma holding, é necessário, não é? Como vai ser? Então você já bota as cláusulas pertinentes para que essa família já tenha essa sucessão, né? Então, por exemplo, eu já tive caso de o patriarca falar, olha, vocês só vão poder tirar os dividendos. Por quê? Porque o receio dele é que, ao passar, na falta dele, ao passar para os filhos, vendam tudo no dia seguinte. Entendeu? Então, ele montou um conselho onde ele criou um estatuto. Nós criamos um estatuto, registramos isso e os filhos assinaram de acordo. Só vão poder tirar os dividendos. Por quê? Para que tentar manter essa perpetuidade, que é um dos objetivos, né? Tentar manter essa perpetuidade. Então, ainda tem isso. Para tentar tirar esse conflito, a gente cria esse conselho para a gente já botar as regras no início. É um padrão. Não ter esse problema da discussão e o conflito familiar lá na frente. É um padrão parecido com um padrão comum no Japão, né? Você monta uma trust que passa a ser dona da empresa e ela passa a gerar uma renda para a família. Mas a família não necessariamente vai ser efetivamente o controle executivo da companhia. Exatamente. Então a gente monta isso justamente para tirar qualquer conflito lá na frente e às vezes até uma perda de patrimônio mesmo. Né? Por quê? Por causa do conflito, eles não resolvem. Porque um quer uma coisa, o outro não vai querer. Então você já delimita quais são os objetivos de cada um, delimita quais são os direitos e deveres de cada um, para que depois, lá na frente, eles já tenham tudo determinado, pré-determinado, para evitar a dilapidação do patrimônio oriundo de um conflito familiar. Aí você trouxe um outro ponto, que é, eventualmente, você tem sócios que são de fora da família. E esses sócios são regulares, são importantes para a operação. Uma sociedade limitada é uma sociedade de pessoas, não de ações. Então, supostamente, você poderia não aceitar os novos membros da família na ausência do sócio fundador, o que gera uma série de outros problemas. Não,
eu constituí uma sociedade limitada entre eu e o fulano. Fulano veio a faltar, não vou aceitar o filho do fulano, não entende nada do meu negócio, então eu vou continuar aqui sozinho. Aí você entra numa disputa judicial muito dura, de fatos, né? Ok, aquele patrimônio era do fulano, ele deveria poder passar para os filhos dele, mas o patrimônio dependia dele para valer alguma coisa. Sem aquele sujeito, o patrimônio não vale. E aí você entra numa discussão de conceitos e fatos muito dura, né? E que, de novo, pensar em vida e programar a sucessão é um caminho muito mais suave, exceto pelo fato de que você vai ter que ver a discussão, mas é melhor do que deixar a discussão para os seus filhos. Essa é a importância de você mostrar já a regra do jogo no início. Lá dentro da minha empresa, eu tenho meus sócios. A regra da empresa é essa. Vocês têm interesse em entrar nessa regra da empresa? A regra funciona assim. Olha, então para você fazer parte do conselho de uma construtora, sei lá, um exemplo, você vai ter que entender da construção, né? Você vai ter que ser um engenheiro, não sei, uma hipótese, dependendo da regra. Você vai ter que ser um arquiteto, você vai ter que ser uma parte do financeiro mais voltado para o mercado de construção. A regra do jogo é essa, né? E aí a importância do pai preparar o seu herdeiro para ter essa perpetuidade. Porque caso eles não queiram, caso os filhos não queiram, o que pode acontecer também, é justamente aí entra o lado da gestão de risco dos outros sócios. Será que os outros sócios, então, vão dilapidar o patrimônio? E se eles depois, a empresa tem um valuation e na hora da compra dessa parte do que faltou, né, eles quiserem pagar um valuation menor? Ainda tem isso também. Então ainda tem esse lado também para estudar e entender e evitar esse conflito. Tá? Então, mostrar como funcionam todas as regras de uma forma prévia é muito importante para evitar uma série de conflitos ali na frente. Inclusive, nessa sucessão, me lembra um outro ponto, que é a constituição de planos de previdência, justamente para evitar o inventário. A gente teve uma discussão recente sobre a tributação, incidência de TCMD sobre os planos de previdência, mas aqui não passou. Alguns estados pressionam mais, outros menos. Mas como se programa esse pedaço de previdência para dar liquidez para essa sobrevida enquanto essas discussões acontecem na ausência do patriarca e da matriarca? Eu acho que o primeiro você tem que entender o tamanho do patrimônio. Qual é o tamanho disso? Depois que você entender o tamanho do patrimônio, você tem que ver o regime de casamento, né? Porque dependendo do regime, às vezes precisa de mais capital segurado e de menos capital segurado. Esse é um outro ponto. O terceiro ponto é que muita gente não sabe ainda, mas desde 2020 a conta conjunta protege um pouco, sim, da sucessão. Então, por exemplo, um marido e a esposa, um exemplo, né, eles têm uma conta conjunta, na falta de 50% daquela conta não entra em inventário, porque já é do outro. Então, desde 2020 já tem uma liminar que fala que essa conta conjunta é 50%. Então, você também pode usar essa conta, né? E outra coisa, muito importante, a previdência realmente ela não entra em inventário, ela protege e tal, mas o imobilizado entra. Então, por que não faz a transição em vida do imobilizado com algumas cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade? Tem cláusulas protetivas quanto a isso. Por quê? O imobilizado entra, tudo bem, ele vai ter o dinheiro da Previdência para pagar o inventário do imobilizado. Mas por que eu já não tiro o imobilizado do inventário? Vai sobrar mais. Então, lá na frente, minha família vai ter mais segurança, né? Então, é muito importante você mostrar a previdência, o seguro, caso seja viável, né? Porque tem família que tem tanto dinheiro na previdência que não precisa de seguro. Não precisa ter o custo do seguro, né? Então, você tem esse seguro. E outra coisa, dependendo da profissão, se é um empresário, se ele tiver riscos
inerentes a essa profissão, né? A previdência ela pode ser penhorada, o seguro não. Então, às vezes faz sentido ter os dois. Então, tá aí a importância dessa gestão de risco, né? Você protege a família, tira essa parte, esse custo dele, porque o custo é alto, né? Se a gente pegar aí 20, 22%, mais ou menos, com custos cartoriais, impostos e tal. Então, você tira todo esse custo que ele vai ter, né? Você tira esse inventário do imobilizado e você tem um dinheiro da segurança, que o seguro de vida, ou seja, lá o tipo de seguro, que a gente tem que ver que cada caso é um caso, mas que além de não entrar em inventário, ainda é livre de IR. Né? Ainda tem um ponto a mais aí, vamos dizer, né? Estamos batendo esse papo com Marco Harbich, que é CEO da Gordon Family Office, falando sobre Family Office, sobre pensar essa gestão do patrimônio das famílias, como o nosso cenário conversa com essas decisões, como pensar o seu próprio patrimônio e a sucessão, sempre com o intuito de trazer para vocês essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Marco Harbich, CEO da Gordon Family Office, falando sobre o modelo de negócio Family Office e a gestão desse patrimônio das famílias, como pensar sucessão, como os cenários macro e o asset allocation conversam com os princípios, os ideais, né? As projeções, perspectivas das famílias, inclusive como construir esse diálogo com as famílias, que é também um ponto muito importante, conhecer e estimular a própria família a se conhecer. Eu costumo brincar que é um trabalho que beira mais psicologia do que matemática, né? A gente brinca também que 30% é a matemática dentro do Family Office. O resto é a governança, é o como mostrar, né? Você tem muito de behavioral mesmo no Family Office, né? Comportamento, né? Mostrar, às vezes o investidor acha que ele tem isso de tolerância, sei lá, seja lá o que for, né? Ele acha que gosta de um ativo tal, mas quando ele vai ver o número, não é muito bem assim. A gente terminou o último bloco, comentou bem sobre como proteger justamente o período de transmissão do patrimônio na sucessão, e tem um componente o próprio fundo de previdência que não passa por inventário, então você consegue construir um pedaço do seu patrimônio ali, mas tem um componente de seguros. E seguros não são só para esse período de sucessão. Existe uma série de proteções que a gente precisa pensar ao longo da vida, que são riscos assimétricos. Então, o risco de faltar é um deles, mas eventualmente não conseguir executar a sua profissão da mesma forma. Se você tem uma demanda física, às vezes você é um esportista, você tem que pensar o seu risco físico, você tem que proteger saúde da família. Quais são os principais seguros que você olha nessas discussões com as famílias? Esse a invalidez é muito importante. Atleta, principalmente. Até porque o atleta, teoricamente, tem uma vida ativa curta. Né? Uma vida produtiva, vamos dizer assim, curta. Ele está ali na profissão dele até, sei lá, 35, 36, dependendo do esporte que ele praticar, né? E depois dali. Né? Esse é um ponto. Além de ter que usar um pouco do patrimônio, é como que você vai protegê-lo. Então, a invalidez é um. Um outro tipo também que a gente depara bastante é o médico, cirurgião. Se tiver algum problema durante a cirurgia, existem seguros de responsabilidade civil para isso. Então, esse é um outro ponto. Né? Um outro ponto também é o seguro nessa sucessão, que ela é muito importante de vida, de validez, da responsabilidade, no ato da compra do patrimônio de algum sócio, alguma coisa, que a gente estava falando no bloco anterior. Né? Por quê? Esse seguro eu não sabia que existia. Tem esse seguro que ele pode realmente, inclusive é um seguro de vida que às vezes o mais simples,
pega o seguro de vida e no contrato você já bota como beneficiário para fazer a sua parte, para que a família da pessoa que faltou já receba, mas já receba como parte da compra do percentual daquele que faltou. Entendeu? Então você já pode casar essas pontas para que você não precise, para que não tenha dilapidação do patrimônio, né, desse cliente ou dessa família. Isso é construção de essas amarrações. Se você comentou, por exemplo, de usar isso via um seguro de vida. Esses produtos são personalizáveis? Você consegue conversar com as seguradoras para ajeitar essas pontas? Como é que é a formação, como é que é a adesão dos produtos de mercado? Você vai lá e compra um CDB, eles são produtos de balcão, você vai lá e toma aqueles, mas o seguro precisa de uma personalização. Como é que é essa formatação entre as seguradoras para atender essas demandas específicas das famílias? Você customizar é possível, tá? Mas é um pouco mais caro. Certamente vai ser mais caro do que o produto prateleira ali, produto padrão, tá? Mas ele é possível. Mas aí você vai ter que levar toda a sua necessidade, todo o patrimônio exigido, exigido que eu digo não de garantia, mas o capital segurado para que você customize esse seguro. Mas ele é possível, mas vai ter que entrar em contato com a seguradora, vai ter que ter alguns bate-papos prévios ali, vamos dizer assim, para que possa customizar. Mas tem seguradora, sim, que consegue customizar isso para a empresa. E já nessa linha de customização e pensar esses blocos, às vezes você tem existem produtos que aqui no Brasil são menos comuns. Por exemplo, você ceder a propriedade da sua casa, mas com direito a uso até o fim da vida. Isso é uma forma de garantir liquidez em vida, sem precisar, especialmente para quem é idoso, se precisar se mudar da casa, assim por diante. E uma dor que geralmente a gente tem aqui, porque saúde é caro, um pedaço importante da composição, é justamente prevenir que membros da família garantam seu seguro de saúde de maneira constante. E hoje aqui no Brasil a gente não consegue, até por uma questão via ANS, comprar um seguro de saúde vitalício. Mas existem outros caminhos via seguradora de garantir um pedaço dessa proteção? Tem. Então você garante perdão, esse capital segurado, né, dá para frente, mas a seguradora ela vai estudar o risco que pode proporcionar ou não. Então a seguradora pode negar? Sim, pode negar, mas devido ao nível que pode causar ou não a essa seguradora. Tá? Então ele vai estudar qual a família, qual é a idade desses familiares, vamos dizer assim, qual o tipo de vida, estilo de vida que essas pessoas levam, né? Então, toda essa análise de risco atuarial, enfim, é estudado, mas existe essa possibilidade, mas deixar claro que pode ser negado pela seguradora. E quanto essa conversa, você comentou, por exemplo, quando a gente estava falando sobre seguros e o fundo de previdência, você vai pensando em uma proporção do seu patrimônio. Um outro assunto que entra nessa amarração, que você já tangenciou no primeiro bloco, é a constituição de uma holding. Em que momento começa a fazer sentido e por quais motivos se constituiria uma holding familiar? Quando o patrimônio é muito grande. Então, se, por exemplo, aquela persona, ele é sócio de várias empresas. Então, acho que você faz ali uma holding para constituir, até para que já delimite o percentual de cada membro. Porque você fazer um inventário para justamente evitar aqueles conflitos futuros que a gente mencionou anteriormente, então esse é um ponto, né? Um outro ponto é quando eles, não só a parte empresarial, mas os bens, né? E aí você tem que estudar se faz sentido uma holding familiar para os bens. Será que esses bens são o quê? De aluguéis?
Você tem que entender qual o objetivo dos bens. Tá? Porque se for aluguéis, às vezes não faz sentido ele montar uma holding. Faz sentido ele montar um fundo imobiliário exclusivo. Entendeu? Por quê? Por causa dos aluguéis que ele recebe e tal, e já consegue fazer uma sucessão. E aí, se ele tiver os dois, esse fundo, então você já consegue incrementar uma coisa na outra. Né? Mas, por exemplo, investidor quando eu digo pouco patrimônio, claro, tem, mas 2 imóveis, 3 imóveis, faz sentido ter uma holding? Não. Já faz a sucessão em vida. Coloque as cláusulas protetivas, né? Então, bota o usufruto, né? Porque a frase que a gente mais ouve, né, dos patriarcas, vamos dizer assim, dos investidores eu não sei com quem meus filhos vão casar, né? Então, sabe aquela frase? Então, assim, você já bote essa cláusula protetiva junto com o usufruto. Então, você já faz essa sucessão sem ter o custo da holding. Então, quando que você monta essa holding? Quando você tem sócios de várias empresas, você tem um patrimônio muito grande, né? Então, você já começa a fazer essa sucessão nesse ponto, que às vezes não é válido montar essa holding. A partir de que montante, aproximadamente, começa a fazer sentido esse tipo de estrutura? Não é questão de montante. Tem a complexidade Isso, né? Não é questão do montante. Às vezes é a quantidade de bens. Né? Então, acho que ali... Se você tiver $1 bilhão em treasuries americanos... Não vai dar. Mas assim, ali às vezes 10 milhões, alguma coisa disso, em bens, pode fazer um sentido. Aí, de novo, vai depender da complexidade, que é justamente o que é imobilizado, como você constitui esse patrimônio, o que é participação eventualmente societária, que é um pouco mais complexo, mais delicada. E já que a gente está falando dessa formatação, desse perfil, quando para um cliente faz sentido buscar um multifamily office? Olha, sendo muito sincero, eu acho que um cliente de 1 milhão, 2 milhões de investimento já faz muito sentido. Ah, mas é pouco. Mas ele ali está dependendo da construção, dependendo da pessoa, ele está construindo ainda ali o patrimônio. Então, eu acho que já começar correto é um ponto. Às vezes, ele tem lá 5 milhões, 6 milhões em liquidez, mas ele tem alguns imóveis, algumas coisas. Então, você já também faz sentido nisso. Tá? Então, não quer dizer, o family office, você não precisa ter 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Eu acho que com 1 milhão e a pessoa que estiver construindo esse patrimônio faz muito sentido. Porque ele vai preparar, esse family office vai preparar todo o planejamento para essa família quando ele chegar lá na aposentadoria e poder realmente já desfrutar de alguma coisa. Você fazer essa sucessão de uma forma correta já desde o início, prevenindo custos desnecessários que ele possa vir a ter durante o caminho. Tá? Então, acho que ali, nesse 1 milhão, alguma coisa nisso, já faça sentido. E deixa eu, então, aproveitar e trazer aqui uma pergunta mais direcionada ao Marco, né? De onde veio a ideia de começar agora? Conta um pouquinho dessa trajetória também. Bom, eu já tenho um pouquinho mais de 20 anos de mercado, né? Então já passando por algumas casas, bancos grandes, né? Sempre um pouquinho mais na parte mais técnica, né? Gestão de carteira, estrategista, advisor, enfim. Mas eu acho que os clientes, eles têm perguntado de uma forma um pouco mais ali sucinta, como que eles podem aproveitar produtos do mercado em geral, né? E o family office independente, ele tem isso. Ele não só pode, como deve, mostrar as oportunidades, claro, dentro de cada perfil do investidor, dentro de cada necessidade daquela família, o mercado. E não o produto A, B ou C da instituição A, ou B ou C. Né? Então, eu acho que a ideia veio disso. Né? É você mostrar o mercado para ele e não mostrar o produto. Mostrar alternativas de produtos, o que cada produto pode vir agregar a ele, e você mostra, e ele às vezes até participar da escolha.
E entendeu? quando você traz daí vem algumas perguntas, né? Mas como geralmente um cliente chega até você? Você é muito por recomendação? Você tem um trabalho de prospecção? Como é que é essa dinâmica dentro de um family office? Muita gente vem a maioria é indicação. Mas sim, a gente tem um trabalho comercial, tem banker, em onde ele, dentro da carteira dele, que são bankers que vieram mais de alta renda ou private bank, né? Então ele já continua, já começa uma prospecção. E aí ele mostra os benefícios desse family office. Mas a grande maioria é a indicação, né? Eu digo que você fez um bom trabalho com o cliente, você pode ter certeza que ele vai ser um comercial para você, né? Então, a grande maioria é via indicação. Bacana. Isso a gente, eu pergunto até porque o próprio mercado de family office, assim, dentro da Com Dinheiro, a gente eh, recebe os principais clientes, o mercado acaba se conhecendo muito, hã, e fala da gente, entre os próprios grupos de family office. E é muito difícil, obviamente a gente não fica esperando cair do céu, a gente tem um trabalho de prospecção, mas é muito difícil você não vai abrir isso em fórum aberto, né, eh, não vai ser aquele, hã, post no Instagram que vai puxar um cliente para um family office. Certamente É. não. Então, é uma dinâmica de mercado muito diferente, muito pautado na confiança, né. E a cultura, né? O brasileiro ainda não tem essa cultura do family office. Mesmo as pessoas com maior poder aquisitivo, eles não conhecem o family office. Eles não sabem o valor, não o valor monetário, mas o valor agregado que ele possa te trazer à família. Então ele não conhece. Então o ser humano é assim, se eu não conheço, eu não vou buscar ou eu não vou fazer, né? Então ele fica um pouco desconfiado. Mas, e você botou bem assim, não é de um momento para o outro. Que a partir do momento que você começa a falar com uma família, você leva um tempo de maturação. Que você tem que explicar. E vem as dúvidas. E vem as desconfianças normais, né, que a nossa cultura tem aqui. Então, leva um tempo de maturação para você mostrar. Depois que e mostrou para eles e começou a trabalhar, vai ter um tempo para você mostrar a mudança que você causou. Então você tem todo um ciclo de vida com esse cliente, né? Claro, a gente sempre busca perpetuidade, né, com esse cliente, né, e que ele fique long term com a gente, né, um longo prazo aí com a gente. E o family office, como a gente já passou aqui tangenciando algumas vezes, não é só acompanhamento financeiro, que ativo eu comprar e que ativo eu vou vender. Existem serviços acoplados nisso, né. Desde como você vai assessorar a família a encontrar um escritório de advocacia para montar a holding, como você vai, alguns family office têm serviço de concierge, enfim, existe uma série de serviços complementares ao que a gente costuma pensar como core, que é a aplicação financeira em si, né. O investimento, eu digo que é 30% do family office. O resto é que a gente chama de governança. O que é a governança? É o risco. É justamente essa sucessão. Será que um ponto mais específico, técnico, tributário, por exemplo, então a gente já bota junto com um escritório especialista, né? Ele quer fazer um financiamento. Capital próprio, capital de terceiro. O que é melhor? Onde buscar? O que fazer? Então isso também entra no contexto, né? A parte do concierge que você falou, às vezes tem cliente que ele compra um helicóptero. E o seguro? Tem o seguro. Então você tem tudo isso para você mostrar. Então 30% realmente é o investimento, que é importante para ele chegar lá na frente e poder desfrutar desse patrimônio dele financeiro. Mas o restante é o que entregar, é a governança. Quais são os serviços que você tem por trás, que é isso? É o risco tributário, sucessório,
né? É a holding ou não? Necessita ou não? Então você tem uma série de serviços wealth, corporate, às vezes, né? Então você tem um serviço corporate ali, crédito, câmbio. Então você tem uma gama de serviços por trás, que faz parte dessa governança. Você está no relacionamento com os bancos daquelas famílias Sim. também. Né? As reuniões com os bancos, por exemplo. E um negócio que é incrível, é assim, uma família tem 100 milhões de patrimônio. Uma empresa que vale 100 milhões é muito mal atendida pelo banco. Muito pior do que uma família de 100 milhões. Então, você tecer esse relacionamento tem um valor importante, inclusive para você acessar produtos corretos de financiamento no corporate banking. Exato. Então você tem que ter uma pessoa especialista de corporate. Então a pessoa especialista, pessoa física... Não vai ter sucesso. E vice-versa. Né? Então você tem que botar os dois para se falarem, se comunicarem, ver qual é o melhor produto que o corporate possa agregar à pessoa física. Que você, pessoa física, não tem o conhecimento dos produtos corporate. Né? Então você tem que casar, que a gente chama das roldanas, né? Botar as roldanas para andarem, né, junto ali. E junto com roldanas serviços, roldanas investimentos, roldana família, roldana cenário, você tem que botar elas para se falarem. É um corpo humano, né? Se a gente pensar bem, é um corpo humano que eles têm que se comunicarem. Né? E além de um bom consolidador. Né? Espero que o que você esteja usando funcione bem. Certamente. Tem uma pergunta de estar caminhando no final. Eu queria puxar uma pergunta que acho que sumariza bem esse debate. Trago quando vem turma desse mercado, gosto de trazer, que é a gestão financeira de multifamily office. Pensa mais em proteção de patrimônio ou em ganho de rentabilidade? Proteção do patrimônio. Por quê? Que é a perpetuidade desse patrimônio que vai fazer. A rentabilidade, às vezes, você tem que, às vezes, abrir mão um pouco dela para você ter a segurança do patrimônio. Tá? Porque, às vezes, você pode, com alta rentabilidade, colocar patrimônio em risco. Tá? Então, eu viso mais o patrimônio, a perpetuidade do patrimônio. O investimento em si é a família lá na frente, para que justamente não tenha que dilapidar esse patrimônio aqui. Só que para não dilapidar patrimônio, você vai para um lado mais seguro, mais conservador. Né? E aí, risco-retorno. Né? Conservador, abre um pouquinho mão de rentabilidade, que às vezes aqui no Brasil não, né? Devido à nossa nossa taxa de juros. Então, assim, né? Mas assim, o histórico, né? Não nenhum ponto, mas assim, você tem esse lado. Então, a gente visa sempre a perpetuidade desse patrimônio. E nas próximas gerações também. Né? Esse é o ponto. Maravilha, Marco. Muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pela sua disposição, seu tempo. Fica à vontade de deixar seus contatos, quem quiser procurar a Gordon, como pode acessar você, Marco, a Gordon como um todo, o espaço é seu. Imagina, eu que agradeço, né, sempre à disposição. E a Gordon, a gente tem o site gordonmfo.com.br e o e-mail contato@gordonmfo.com.br. Maravilha, Marco. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo e a disposição aqui do nosso público. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer. Muito obrigado, Gordon Multifamily Office, por ceder aqui a participação do Marco, e muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as principais mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você, telespectador, um investidor melhor a cada dia, com insights, conversando com gestores, participantes do mercado, eventualmente empreendedores, que vão ajudar você, investidor, a pensar fora da caixa e repensar a sua carteira de investimentos. Se você quiser saber um pouco mais sobre como a Com Dinheiro pode ajudar você, seus investimentos ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br. Deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, quem você gostaria de ver aqui no programa conosco, em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui.
Muito obrigado e até a próxima.